bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no Jornal Jovem Pan mais uma vez. Eu já tinha anunciado na abertura da participação do senhor que o assunto hoje, principalmente, pelo menos para abrir a entrevista, é sobre aquele projeto de lei que pode ser votado nessa semana, que propõe justamente uma ampliação da desoneração da folha de pagamento para setores da saúde como forma de compensar aquele aumento do piso para enfermeiros que foi aprovado no Congresso, que ainda aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa proposta para a gente. Essa proposta visa compensar para o setor privado o aumento do piso dos enfermeiros, mas não há consenso nisso, o governo é contra, não temos fonte de recursos para este subsídio, estimado aí em 3 bilhões de reais, quando as empresas do setor de saúde privada, então, deixariam de contribuir com 20% sobre a folha de pagamento para o INSS e passariam a contribuir com uma alíquota de 1 a 4,5% sobre o seu faturamento. Então, isso produz uma redução de recolhimento para a Previdência e esta redução, estimada em 3 bilhões, necessitaria de uma fonte nova de recursos ou um corte de despesas equivalente, o que, infelizmente, nós não temos disponível nesse momento. E aí, enquanto isso, qual a decisão do governo? O deputado presidente Bolsonaro vai sancionar o piso dos enfermeiros? O acordo feito aqui na votação foi de que o projeto só vai à sanção do presidente quando tiver a fonte. Então, se o projeto vai com a fonte para o pagamento deste custo do aumento dos enfermeiros, ele vai sancionar. Então, o que nós estamos falando de quanto? 16 bilhões de reais, que é o custo do aumento do piso para o setor público. Muito pouco para o governo federal, menos de 200 milhões, uns 10 bilhões para os municípios e o resto para os estados. Nós temos também as Santas Casas, que terão um impacto financeiro muito grande e que muitas delas trabalham 100% para o SUS, então nós teríamos que compensar também, se estamos dando aumento de custo às Santas Casas, teríamos que compensar com aumento de receita, estimado em 20 bilhões de reais, que também não temos disponibilidade orçamentária. Amanhã teremos uma reunião aqui pela manhã com o setor de mineração, há uma proposta de aumento da tributação da contribuição sobre mineração para ser fonte deste recurso. Tem no Senado o projeto dos jogos, que poderia também ser fonte desses recursos. Atualmente, o projeto votado na Câmara prevê 4% da arrecadação para a saúde, teria que aumentar isso para 12% a 15%, e tem outras opções de financiamento, mas todas elas ainda com muita dificuldade de se consolidar. Estamos trabalhando muito para conseguir as fontes de recursos e mandar o projeto de piso da enfermagem para a sanção presidencial. Antes de passar para os nossos comentaristas, deputado, por se tratar de um aumento salarial, de um aumento do piso, esse projeto que ainda aguarda a sanção do presidente tem prazo para ser sancionado ou não? Não, porque o prazo corre depois que a Câmara envia para a sanção. Não há prazo para enviar a sanção. O presidente Arthur Lira foi dito claramente na sessão de votação que o projeto seria enviado quando se encontrassem as fontes de recurso. Então, todo o esforço nosso é para encontrar, viabilizar essa fonte para que nós possamos sancionar o projeto. Isso tem implicações diversas, né, e nós precisamos ter solução para todos os seus impactos. Evidentemente, o presidente Arthur Lira é que tem o controle sobre o momento de enviar a sanção, enviado a sanção 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Deputado, a pergunta agora é do Ricardo Salles. Ricardo, boa noite. Você tocou num ponto importante com relação às Santas Casas. Nós sabemos que as Santas Casas cumprem um papel de saúde muito importante em todo o Brasil e eu arrisco a dizer que praticamente 100% das Santas Casas estão com déficits contínuos muito grandes e principalmente porque o SUS tem uma tabela totalmente desatualizada. Consequentemente,
o Estado, o poder público, vem sendo chamado reiteradamente a criar programa de auxílio às Santas Casas. Quer dizer, nós criamos o déficit, o governo cria o déficit à Santa Casa, depois o governo é chamado a criar uma linha de assistência para ajudar o déficit que ele mesmo criou. Não era talvez aproveitar esse mesmo momento para achar uma equação que solucione isso de uma vez por todas e permita a gente sair desse círculo vicioso nas Santas Casas? Olha, Ricardo, você tem razão, mas nem todas as Santas Casas são deficitárias. O modelo das instituições filantrópicas, nas quais se incluem as Santas Casas, é de que elas podem fazer 40%, faturando para convênios e particulares e 60% no mínimo para o SUS. As que fazem 60% no mínimo para o SUS têm o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente, que dá-lhes o privilégio de não pagar nenhum imposto, não recolhe imposto sobre a folha, não recolhe nenhum tipo de imposto. Então, as Santas Casas ou as filantrópicas têm este incentivo, que é não pagar impostos, fazem 60% SUS no mínimo e os 40% elas fazem particular e convênio para ter um superávit que cobre o déficit do SUS. Mas existem Santas Casas que trabalham 100% SUS e tem um incentivo federal para isso do Ministério da Saúde. Como você sabe, eu fui ministro da Saúde, eu conheço bem essa matéria, né? Então, o fato é sim, se nós aumentarmos o piso da enfermagem, nós estamos impondo às Santas Casas e filantrópicas maior custo e deveríamos enviar o correspondente aumento de custos como o aumento de remuneração da tabela SUS. Constantino. Boa noite, deputado. Vendo essa discussão, ainda que específica no setor de saúde, eu lembrei da discussão anterior, no começo do governo ainda, que o ministro Paulo Guedes tinha o intuito de desonerar a folha de pagamentos de toda a economia brasileira e a compensação, a origem, que é o problema que estamos debatendo hoje aqui, seria a volta de um imposto nos moldes da CPMF, né, a antiga CPMF, algum imposto moderno de economia digital. Isso era uma boa ideia? Foi um erro isso ter ficado para trás? O ministro Guedes defendia a chamada carteira verde-amarela, né, que é uma opção para os novos entrantes do mercado de trabalho, onde eles poderiam escolher ou entrar no regime CLT, onde a empresa tem um custo de quase 100% sobre a folha, ou seja, o funcionário ganha 1.000 e para a empresa custa 2.000 com os encargos sociais. Ou ele trabalhar sem essas proteções sociais e ele receber logo os 2.000 e ficar ele por conta de ter a sua previdência privada e de resolver o seu futuro, como é nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, o que nós tínhamos era uma proposta que o presidente, obviamente o ministro Guedes ainda pensa em implantá-la num determinado momento, no futuro, e eu acredito que ela é uma opção, porque as pessoas não são impostas a elas escolhem se querem receber o dinheiro no bolso ou se querem esse dinheiro no INSS, né, no FGTS, em outras contas para receber no futuro do governo essa participação. Eu acho que é uma possibilidade, né, de nós desonerarmos a folha. Houve a desoneração para aqueles 17 setores que mais empregam, a um custo de 10 bilhões por ano. Nós tínhamos que ter encerrado esse incentivo, porque quando nós votamos o orçamento de guerra, nós nos comprometemos a reduzir em 25% ao ano os incentivos fiscais. Então, incentivos fiscais que se encerram não podem ser renovados, porque senão não cumpriremos aquela regra votada no orçamento de guerra. É uma imposição constitucional nós encerrarmos esses incentivos. Roberto Mota. Deputado, boa noite. Caso não seja encontrada uma forma de compensar esse aumento, o senhor acredita numa possibilidade de que esse novo piso acabe não entrando em vigor? Olha, eu vejo pouca possibilidade, porque a votação na Câmara foi muito expressiva, né? Eu, como líder do governo, encaminhei o voto não, porque no momento da votação não haviam os recursos disponíveis para a sanção,
embora houvesse um acordo declarado de que o projeto só vai à sanção com as fontes. Então, nós esperamos que as fontes sejam encontradas. Não é fácil, por conta do teto de gastos, né? Mesmo que nós encontremos novas receitas, elas não podem ser aplicadas por conta do teto de gastos. O governo vem batendo recordes de arrecadação mês a mês, mas não pode gastar o dinheiro. Então é importante que fique claro para todos de que isto é uma solução em construção. E nós estamos fazendo sucessivas reuniões para encontrar suporte econômico e financeiro e orçamentário para cumprir esses 16 bilhões de impacto no setor público do aumento do piso da enfermagem. Agora, deputado, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de movimentações políticas de olho nas eleições. Hoje, mais um instituto de pesquisas divulgou um levantamento de intenções de voto à presidência da República no Rio de Janeiro, no estado, especificamente, que mostrou um empate de 35% nas intenções de voto para Bolsonaro e para Lula. Só citando outros colégios eleitorais consideráveis, também de destaque no país, no caso de São Paulo e no caso de Minas, houve um resultado diferente, com um índice maior de intenções para Lula. Mas em todos esses 3 levantamentos, há essa ascendência, esse movimento de crescimento de Jair Bolsonaro ou de estabilidade e de queda do ex-presidente Lula. Como o senhor está analisando esse cenário de pesquisas eleitorais? Bem, o presidente Bolsonaro cresce nas pesquisas em todas as regiões do país. A característica do processo de decisão do eleitor não está se repetindo exatamente como era nas eleições anteriores. A vantagem do presidente Bolsonaro ou dos, vamos dizer assim, dos conservadores está menor no Sul, mas a desvantagem está menor no Nordeste. Então, o eleitor está migrando um pouco de posição, o presidente tem um crescimento consistente e eu acredito que ele estará, antes das convenções partidárias, que terminam em 5 de agosto, liderando as pesquisas. Pois bem, acabamos de ouvir o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Deputado, obrigada pela entrevista e boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade.